Pessoal, bem-vindos ao podcast da Rafus Press, a Biblioteca Submersa. E hoje, pelo título, nós vamos tratar de um projeto muito peculiar desenvolvido pelo Mark Valentine, que é um dos grandes autores, da contemporaneidade em vários sentidos, não só pela criação ficcional dele. Ele tem algumas contribuições na Rafus Press, por exemplo, que são algumas das melhores publicações que nós já tivemos, como On Art, enfim, The Tethered Shadows. É coisa de muita qualidade, um domínio das construções narrativas do fantástico, indo para além do fantástico, uma grande complexidade de evocação e tudo mais. Mas o Valentine tem um projeto muito pessoal de evocar justamente o passado morto. Por isso existe essa essência elegíaca, Não é algo, digamos assim, fácil de apreender. E esse projeto não é universal, não é o que ele está sempre desenvolvendo, mas é um elemento que ele está sempre recorrente na produção dele, inclusive não só, como a gente vai ver aqui, que não é uma produção ficcional, é uma produção poética e ensaística especialmente. O Valentine, eu acho, essas obras dele, que tem essa natureza elegíaca, elas me recordam um trecho do livro A Nuvem Púrpura, ou The Purple Cloud, do Shio, no qual, em determinado momento, o Adam, que é um personagem lá, que eu não vou dizer o que ele está fazendo exatamente, que é tudo spoiler, que eu continuo traduzindo, em breve eu termino, mas o Adam, ele se depara e ele encontra, digamos assim, gravações em vitrola, na vitrola da época, uma espécie de fonógrafo, enfim, Existiam pelo menos duas tecnologias concorrentes, uma do Edison, que sempre tinha sua própria tecnologia para tudo, e outra mais universal de discos, Também tinha cilindros e tal. Mas o que é interessante nesse momento é que, como o personagem Adam, do Shio, caracteriza o que ele escuta como uma espécie de voz da tumba, porque além de ser voz realmente provavelmente de alguém que já tinha morrido, essa voz vinha carregada, ela vinha cheia de artefatos, de uma certa estranheza, tem um certo peso, para além da própria dificuldade de registro tecnológico. Então isso fazia com que a voz tivesse essa, digamos assim, essa densidade que a voz humana não costuma ter, pelo menos naturalmente. Então esse aspecto é justamente, creio eu, o que o Valentine tenta captar. E ele tentou captar em dois livros que eu trouxe aqui, não é? Quer dizer, não exatamente com a essência terrorífica disso, como é no caso desse momento em particular do Shio, do livro do Shio, mas a essência de horror histórico, De certa forma é uma essência de horror, mas não vinculado ao horror individual, ou ao susto, ou ao medo, ou a perturbação causada pela impossibilidade de explicar determinado fato. É um horror da natureza histórica, de como a configuração da história resultou na destruição sistemática de seres humanos numa tal proporção em determinados períodos históricos que é espantoso, é de se pensar, mas por que e como mataram tanta gente? E a resposta é óbvia, mas mesmo assim a gente continua se perguntando, E é mais ou menos isso que é essa natureza elegíaca, essa natureza tumular desses poemas do Mark Valentine, Então são em dois livros. Os dois livros têm propostas um pouco diferentes, mas muito próximas no sentido geral e no efeito espetacular, O primeiro, At Dusk, publicado em 2000 At Dusk, com fotografias do D'Anguieto, o próprio editor romeno, fotografias lindíssimas, impressas numa espécie de papel pólen, mas as fotografias são tão bonitas, não tem nenhum problema aqui em usar esse papel para esse tipo de fotografia. É de 2012,
e é da série Last Thinkers, que eu particularmente considero a melhor série de livros lançado pelo Dan Guetto, né? Os livros mais bonitos, os livros que tiveram um impacto considerável, assim. Eu tenho só 2, a série acho que tinha 7 ou 8 livros, e tinha os melhores autores revelados pelo Dan Guetto, né? Mark Valentine, Jonathan Wood, Colin Insole e por aí vai. O do Mark Valentine, então, At Dusk, é uma série de poemas que começa com ele falando você, né, o leitor, você você está num trem e você tira um livro da sua bolsa, um garoto com roupas, né, verdes, assim, aquelas laçarotes, roupas assim, com esse tipo de esmero, pergunta o que era aquele livro. O título do livro é At Dusk, que é a resposta, né, a sua resposta. O menino concorda e diz, percebo, At Dusk as coisas mudam, né? Dusk seria o entardecer, né? Bom, como é que é o conteúdo do At Dusk? São um total de uns 20 poemas, pouco mais, 2, 3, foram de 30 poemas. Cada poema, o nome do poema é o nome de um poeta que foi morto ou que morreu de uma forma ou de outra durante o período entre guerras ou início da Segunda Guerra Mundial. Vários foram mortos pelos nazistas, vários morreram em campos de concentração, e é uma homenagem a cada um deles, né? É um pequeno poema em homenagem, um panegírico, uma elegia mesmo, no sentido original da palavra, não é? Então temos Cavafy, nem todos morreram na guerra, né? Tem alguns mais conhecidos, como por exemplo o próprio Cavafy, Desnow, não é? Fernando Pessoa, Florbela Espanca, Antônio Machado, esses são os mais conhecidos, né? Pelo menos René Char, pelo menos mais conhecidos dos leitores brasileiros com um certo contato com poesia contemporânea. Mas tem também Colmar, Milov, Radinotti, Antoniu, Pavalainen, Urinover, Kossovel, né? Quer dizer, são autores, Galaction, né? São autores que poderiam ser muito bem inventados. Eles existem, mas poderiam ser muito bem inventados, né? E aí são Bakovia, que se matou, né, na França. E aí é o nome do poeta, o título dessa pequena elegia, e é um poema que trabalha alguns elementos do poeta, né? Como os corvos de Bakovia, né? No caso, Querestedian, filho de Constantinopla, e por aí vai, né? Tem um muito bonito que se chama Colmar, que é desse poeta, que chama As Suas Estranhas Criaturas. Aí vem falando de unicórnios, né? Todas essas criaturas que ele criou. Não sei se pintor ou, sinceramente, não conheço esse artista. E há uma artista, aliás, uma mulher, Her Living Mythology, e no final ela termina, né, digamos, o que apaga dela por todo esse universo imaginativo que ela criou é uma estrela amarela. Então esses poemas são lindíssimos e eles carregam todo esse peso desse universo que quis matar todos os poetas, como falava o próprio... como é o nome dele? O russo, né? Enfim, não vou lembrar, mas um dos membros do Círculo Linguístico de Praga, né? Ele diz exatamente isso, né? Que foi uma geração que matou os poetas, destruiu a poesia, exterminou os poetas, né? Então, nesse livro lindíssimo, ele tenta evocar de forma justa, de forma, digamos assim, não um acerto de contas, mas construir uma elegia mesmo, pequena, como uma pequena homenagem, um pequeno poema em homenagem a cada um desses autores, né? Em suas obras que ficaram, às vezes, pelo caminho, sequer foram traduzidas. Então, é muito bonito. E as fotografias que acompanham alguns dos poemas, outros não, né? Mas alguns têm essas, são fotografias de prédios dilapidados em Bucareste, que são muito, mas muito bonitos, detalhes desses prédios, né? São muito bonitas, né? Eles seguem a estética de que é, inclusive,
o Dangueto agradece, né? O editor agradece o Poemas del Rio Wang, que é um site que trabalha com esse tipo de imagética. Este provavelmente deve ter ajudado o Dangueto na elaboração e na captação dessas fotos. Pois bem, esse livro, então, é uma proposta diretamente elegíaca. O Starkites, Poems and Versions, foi lançada pela Tartarus Press em 2013, um ano depois. Ele tem uma outra proposta, mas é elegíaca também. É uma proposta mais ativa, né? O Mark Valentine é interessante porque a linguagem elegíaca que ele vai construindo, que é essa linguagem dolorosa, essa linguagem da percepção da morte, principalmente da percepção da inevitabilidade histórica, né? Existem mecanismos históricos tão destrutivos que você não consegue escapar deles. Eles vão te destruir, uma hora ou outra, né? Então essa percepção, que é terrível, é uma percepção trágica, ela não leva necessariamente o autor a uma espécie de mobilidade, ou uma repetição estilística, ou coisa do gênero. Não, o Mark Valentine, ele milita contra essa realidade, ele está no rastro de uma utopia, que é a mudança digamos assim, dessa estruturação histórica que leva à destruição da poesia, que leva à matança não só dos poetas, né, mas de todos, porque os poetas, antes de tudo, eram judeus pobres, judeus imigrantes, né, pessoas ali consideradas a mais naquela sociedade e que por isso foram exterminadas, não é? É contra isso que o Valentine também luta. E ele, então, no Starkites ele tem uma outra proposta. Ele trabalha primeiro com poemas, um pouco inspirados nessa poesia do leste europeu, que ele tanto admira e tanto trabalha com ela, né? E a segunda parte são as versões, que são poemas de alguns autores importantíssimos, que ele tenta, mesmo sem conhecer muito bem o idioma, ele tenta dar sua própria forma de tradução. Então tem de tudo aqui, Le Conte de Lisle, tem Södergran, Paul Valéry, Lachmann, Corazini, Sérgio Corazini, Georg Heim, Ernest Stadler, que era um importante escritor expressionista, Assatur. Tem um até que é o maior poeta que escreveu em Esperanto no século XX. Então aqui ele está tentando, na verdade, fazer dinamizar aquele princípio elegíaco que rege o at desk, através da tradução, na verdade, versões livremente inspiradas nesse material, muitas vezes bem livres mesmo, né? É quase poemas do Valentine inspirados assim em alguma tradução de um idioma, para o inglês ou talvez para o francês, que ele domina também um pouco. Então é um trabalho muito interessante, muito rico, porque não é só a apropriação daquele poema e acabou. Não, ele tem uma ideia de recriar aquele poema para, de certa forma, fazer aquele poeta viver de novo. É a criação quase de uma vida artificial, aquele minuto, ou sei lá, aquele tempo que o leitor dedica à leitura daquele poema. É um projeto lindíssimo, se a gente for pensar bem, né? Que começa de uma elegia, de uma homenagem póstuma, e vai adiante, né, tentando superar as contradições, as aporias, né, propondo novas possibilidades com essas versões do Starkites, né? Então o Valentine ele retoma uma tradição que vem de um poeta americano chamado Masters, que é essa tradição de tornar a linguagem dos mortos, né, quer dizer, a recuperação da linguagem dos mortos para denúncia, evidentemente, ironia também, óbvio, mas também para recuperar, de certa forma, uma dimensão humana que parece que só o morto, de certa maneira, consegue acessar. Uma dimensão em que a humanidade ela consegue ainda vislumbrar uma possibilidade de beleza e de redenção que não passa só pela violência ou só pelo, enfim, por essa nossa situação de anomia, né? Que é deixar as coisas correrem até onde a gente vê até onde elas vão, quantos 100 anos ou 50 anos a humanidade dura,
até tudo acabar e nós sermos definitivamente aniquilados, né? Então é isso. A linguagem elegíaca na poesia do Valentine, especialmente. Depois ele vai além, né? Nos ensaios no Wormwoodiana, tanto o site quanto a revista Wormwood, ele vai tentar manter, né, essa ideia numa forma, dessa vez, do estudo, da recuperação mais sistemática do texto antigo, do texto esquecido, né? E é para isso que serve essa revista e também esse site, né? Então, o Valentine, ele tem... A linguagem elegíaca dele dá um valor imenso ao registro, né? Aquilo que a gente consegue ter em livros, mas mesmo que não exista mais no livro, que a gente consiga pelo menos ouvir dizer alguém registrou em algum lugar, e esse registro faz com que o morto viva novamente, e essa vida faz com que a humanidade respire um pouco, né? Não seja só uma carnificina constante, perpétua e eterna. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Os 2 livros, tanto Starkites quanto At Dusk, evidentemente estão esgotados há muitos anos. O At Dusk é virtualmente impossível encontrar, não é? O Starkites, existe algumas cópias em um lugar ou outro, né? Acho que na Within Things tem, uma loja lá no Wisconsin, né? Mas é muito difícil de encontrar e não é nada barato. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.